Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para a nossa aula de língua portuguesa, de gramática, tá certo? Hoje vamos ver um pouquinho de gramática, tá bom? E nós vamos estar estudando hoje, sujeito e predicado, certo? Como está aqui, ó, sujeito e predicado, que está na página 78 do livro de vocês, certo? E os tipos de sujeito, que está na página 97, também do livro didático de vocês. Então, prestem atenção, tá bom? Porque por mais que vocês já saibam o que é o sujeito, nós precisamos conhecer agora alguns tipos, que é assunto novo para vocês. Então, toda atenção, é de suma importância para que vocês fixem, o conteúdo e saibam diferenciar, nos momentos exatos, que tipo de sujeito está ali inserido naquela determinada oração, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar, com uma definição bem simples, e bem didática, de sujeito e de predicado, certo? Então, olha só, sujeito, é a pessoa ou ser, de quem se fala alguma coisa, Então, de quem se fala vai ser o sujeito, certo? Esse sujeito pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, tá certo? E predicado, por sua vez, é o que se fala desse sujeito, certo? Então, nós temos aí uma frase, eu vou colocar aqui um exemplo de uma frase, onde nós vamos identificar, quem é o sujeito e quem é o predicado, certo? Então, no predicado está contido o verbo, Se a frase, claro, for verbal, o verbo vai ficar dentro do predicado, tá bom? Então, vamos ao exemplo. Então, observem aqui, esta frase que eu acabei de colocar. Diz assim, olha, meus alunos viajaram hoje. Meus alunos viajaram hoje. Então, para identificar, uma forma simples de identificar o meu sujeito, é identificando primeiramente o meu verbo, certo? Então, eu faço a pergunta para o verbo, e aí eu encontro o meu predicado. Então, vejam só. Então, nesta frase aqui, vamos identificar o verbo. O verbo aqui é viajaram, Vai ser o meu verbo. Então, eu vou fazer a pergunta para o verbo para identificar o meu sujeito, Viajaram, Então, o verbo é viajaram. Quem viajaram? Quem viajaram? Foi hoje? Não. Quem viajaram foram os meus alunos, Então, meus alunos viajaram. Então, meus alunos aqui vai ser o meu sujeito, Porque é de quem eu estou falando, certo? Já viajaram hoje, Será o meu predicado, certo? Então, quando eu identifico o meu sujeito, todo o restante da frase, é um predicado. Inclusive, o verbo fica dentro do predicado, certo? Então, olha só, fácil, de identificar o sujeito e o predicado dessa forma. Então, eu acho o meu verbo, encontro o meu verbo, certo? E faço a pergunta para o verbo, identificando assim o meu sujeito, Vamos agora a outro exemplo. Então, nesse segundo exemplo aqui, que eu trouxe, minha mãe fez o almoço, Então, vamos identificar o verbo, para encontrarmos nosso sujeito. Então, o verbo aqui, é fez. Então, eu pergunto, quem fez o almoço? Minha mãe. Minha mãe aqui, neste caso, será o meu sujeito, certo? E quando eu encontro o sujeito, tá? Todo o restante da oração vira o meu predicado, certo? Então, olha, sujeito e predicado, ok? Então, eu pego todo, minha mãe completo, não posso tirar o minha, nem posso tirar a mãe. Porque quem fez o almoço foi minha mãe, certo? Então, sujeito e o predicado, certo? Então, essa maneira, de encontrar primeiramente, o verbo, e aí fazer a pergunta para o verbo a respeito da ação, para identificar o sujeito, É a maneira mais simples, de vocês identificarem aí o sujeito nas frases, tá certo? Então, vamos agora,
estudar um pouquinho sobre o núcleo, tá? Então, tanto o meu sujeito quanto o meu predicado possuem um núcleo, né? E núcleo é a parte mais importante, é a palavra mais importante, né, do meu sujeito e do meu predicado, tá certo? Então vamos ver aqui comigo. Então olha só, gente, tanto o sujeito, né, quanto o predicado, eles podem ser formados por mais de uma palavra, né? Como é o caso aqui da minha oração que eu coloquei para exemplificar para vocês, né? Então, o núcleo é aquela palavra mais importante, certo? Ou seja, é a palavra central, né? Então, vamos ver aqui, né, nessa mesma frase, onde nós já identificamos aqui o sujeito, né, e o predicado. Então, vamos aqui ver qual é a palavra mais importante, né, do sujeito e do meu predicado. E aí, né, partindo disso, nós descobriremos qual é o núcleo do sujeito e qual é o núcleo do nosso predicado nesta oração aqui, tá certo? Então, olha só, como o sujeito eu tenho duas palavras, eu tenho minha mãe, né? Duas palavras designam aqui o meu sujeito. Pode ser 3 palavras, né? 4, né? Então, qual é a palavra que é mais importante? A palavra principal aqui em minha mãe, né? Mãe. Ela pode ser a, né, minha mãe. Então, aqui eu estou indicando a posse, estou me referindo a mãe. Então, aqui mãe é o meu núcleo, porque é a palavra mais importante do meu sujeito, certo? Partindo para o predicado, né? Fez o almoço. Qual é a palavra mais importante desse meu predicado? Fez, né? Então, fez vai ser o meu núcleo do meu predicado, certo? Então, olha só, sempre que tiver, né, no predicado um verbo que indica uma ação, né, essa palavra, esse verbo de ação vai ser sempre o núcleo, certo? Porque vai ser o mais importante da oração, tá bom? Então, nós vamos agora ver, né, um pouquinho sobre a localização do sujeito, né? Ele pode vir antes do verbo e pode vir também após o verbo. Vamos dar uma olhadinha, né, neste assunto agora. Então, olha só, gente, com relação à localização do nosso sujeito, né, na língua portuguesa, ele pode vir antes do verbo e também pode vir depois do verbo. Então, essa história de que o sujeito só vem após o verbo, né, antes do verbo ou só após o verbo, isso é conversa fiada, certo? Ele pode vir tanto após como pode vir antes, certo? Não é uma regra, né? Não é verdade que ele só vem antes do verbo e também não é verdade que ele só vem depois do verbo. Ele pode vir antes ou depois. Então, vamos ver aqui, né, 2 exemplos, né? Um exemplo quando ele está vindo antes do verbo e outro depois do verbo, certo? Então, olha só nessa frase aqui. O menino canta bem. Então, canta é o meu verbo, né? Então, o meu sujeito aqui, quem é que canta? O menino, né? Então, o menino aqui é meu sujeito. Neste caso, né, ele aparece, ó, antes do verbo, tá certo? Que é a nossa forma mais usual, né? Na língua portuguesa a gente encontra mais, se depara mais com este tipo de situação, né? Quando o sujeito vem antes do verbo. Mas possa ser também que em alguns casos vocês encontrem ele depois do verbo, como é o caso dessa frase aqui, olha só. Canta muito bem o menino. Então, olha, o meu verbo aqui, né, canta. E quem é que canta muito bem? O menino, certo? Então, o menino aqui vai ser o meu sujeito. E neste caso, ele está aqui colocado após o verbo, tá certo? Então, ele pode vir antes do verbo e pode vir também depois do verbo, certo? Então, vamos conhecer agora, né, os tipos de sujeito, certo? São 5 tipos de sujeito. Vocês vão conhecer agora cada um deles. Então, gente, vamos agora, né, conhecer os tipos de sujeito, tá certo? Então, como eu falei, são 5 tipos, né, que estão listados aqui, olha só. Nós temos o sujeito simples, certo? Nós temos o sujeito composto, sujeito desinencial, sujeito indeterminado e nós temos ainda, né, a oração
sem sujeito, né? Vocês podem estar pensando, ah, tia, mas o sujeito não é o principal da frase? Não, né? O principal elemento da frase é o predicado, tá certo? Então, nós podemos ter, né, perfeitamente frases sem sujeitos, né, que é o que eu vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Então, vamos iniciar pelo sujeito simples. Então, olha só, gente, o sujeito simples, né, nós chamamos de sujeito simples aquele sujeito que é formado apenas por um núcleo, certo? Que é a parte mais importante do meu sujeito, ok? Então, vamos aqui identificar, né, o verbo logo após o sujeito, né, para vocês perceberem que é formado apenas por um núcleo, certo? Então, a menina falou tudo, né? Então, falou aqui é o meu verbo, né? Meu verbo. Então, quem foi que falou tudo? A menina, né? Então, nós temos aqui a e menina. Qual é, né, o núcleo do meu sujeito? A palavra mais importante, menina, né? Então, como menina é só uma única palavra, né? É o núcleo do meu sujeito, eu chamo de sujeito simples, porque é formado apenas de uma palavra, certo? Por isso que é sujeito simples. Então, vamos ver agora o próximo tipo de sujeito. O nosso sujeito agora, né, é o sujeito composto, né? E o que é sujeito composto? Sujeito composto é aquele que o meu núcleo é formado por duas palavras, certo? Eu tenho duas palavras importantes, onde eu não posso excluir nenhuma nem outra, certo? Porque elas têm o mesmo grau de importância. Então, vejamos aqui nesta frase. Maria e João saíram cedo, né? Então, quem é o meu verbo aqui? Meu verbo é saíram, né? Quem foi que saíram cedo? Maria e João. Então, Maria e João, eles são os meus sujeitos. Então, vamos agora identificar qual é o núcleo, né? Foi Maria que saíram cedo? Não, foi Maria e João. Então, Maria, né, e João são os meus núcleos. Então, como eu tenho um sujeito com dois núcleos, né, eu chamo de sujeito composto, tá bom? Então, sempre que você encontrar um núcleo com duas palavras, né, dois núcleos, então vai ser um sujeito composto, certo? Já o nosso sujeito desinencial, né, a palavra correta é desinencial, tá certo? Vocês podem ouvir ainda algumas pessoas, né, chamando de sujeito oculto, mas, né, a palavra correta é sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque a gente pode identificá-lo, né, a partir da desinência do verbo, né? Ele não está colocado na frase, mas eu consigo identificar quem praticou esta ação, né, através da minha desinência do verbo. Então, na frase aqui, ó, encontramos um tesouro. Quem encontramos um tesouro? Né? Não está dito na frase, mas eu consigo, a partir da desinência do meu verbo, né, saber quem foi a pessoa ou as pessoas que praticaram esta ação, né? Então, encontramos um tesouro. Quem encontramos? Nós. Nós encontramos um tesouro, né? Então, apesar de não estar aqui, eu consigo identificar, saber, né, quem praticou, quem realizou esta ação. Então, por isso que é sujeito desinencial. Ele não está no verbo colocado aqui, mas eu consigo identificá-lo a partir da desinência do verbo, tá bom? Ele não é oculto porque ele está aqui. A gente só não está vendo, mas eu consigo tranquilamente identificá-lo e saber quem praticou, tá bom? Então, vamos agora para o nosso próximo tipo de sujeito. O nosso penúltimo, né, tipo de sujeito é o sujeito indeterminado, né? E por que ele é indeterminado? Porque aqui sim eu não consigo identificar quem praticou a ação, certo? Eu não consigo identificar quem praticou a ação que está sendo dita,
certo? Então vamos aqui, né? Por isso que eu estou falando que ele é indeterminado. Embora eu procure, eu não consigo identificar de maneira nenhuma, né, quem foi que praticou. Então na frase assim, olha, me disseram seu segredo, né? Então o verbo aqui é disseram, né? E quem foi que me disseram seu segredo? Eu não sei, eu não consigo identificar quem foi a pessoa, né, que me disse o seu segredo. Então, não tem como determinar aqui de forma nenhuma, tá? Então, aqui, né, eu falo dessa forma quando eu não quero dizer a pessoa que me disse o segredo, tá? Então, eu estou indeterminando o meu sujeito. E nós temos duas formas, né, na nossa língua de fazer essa indeterminação desse sujeito, né? Eu posso colocar o verbo, né, ó, colocando o verbo na terceira pessoa, né, do plural. Desta forma, eu indetermino, né, o meu sujeito. Eu poderia falar assim também, olha. Me falaram que a pandemia acabará. Quem foi que me falou? Não quero dizer, né? Então, eu estou indeterminando o meu sujeito. Quando eu coloco o verbo, né, na terceira pessoa do plural, eu estou, né, indeterminando o meu sujeito. E há também uma outra forma, né, de eu deixar meu sujeito indeterminado, que é quando eu uso, né, o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, mais o pronome se. Né? Quando eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se, né, eu também estou indeterminando o meu sujeito. Vamos aqui ver um exemplo, né, dessa segunda maneira de tornar o sujeito indeterminado. Então vejam aqui, né, este exemplo, né, de uma segunda forma de indeterminar o sujeito. Quando eu digo assim, olha, acredita-se nesta vacina. Quem acredita nessa vacina? Não sabemos. Não é possível detectar, né, quem é que acredita, quem é esse sujeito. Então, por isso que é indeterminado. Né? Eu não consigo identificá-lo, determinar este sujeito que está praticando, né, a ação. Então, quando eu coloco o verbo, né, na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, né? Então, desta forma eu também estou ocultando, né, indeterminando o meu sujeito, né? Outro exemplo também bacana fala-se em lockdown, né? Quem é que está falando em lockdown? Não sabemos, está indeterminado, certo? Então, essas aqui são as duas maneiras de a gente indeterminar, né, o nosso sujeito. Então, vamos ver agora, né, a oração sem sujeito. Né? Lembrando a vocês que a oração sem sujeito é aquela que é formada, né, por um verbo impessoal, tá? Onde também só existe o predicado, certo? Então, nós vamos ver aqui, né, algumas especificidades desse tipo de oração, né? E eu já vou explicando a vocês que o verbo impessoal, né, é o verbo que não tem uma pessoa do discurso que pratique esta ação, tá certo? Então, por isso que é verbo impessoal, né? Pessoal vem de pessoa e in vem de não, negação, né? Então, são os verbos sem pessoas. Quando os verbos exprimem um fenômeno natural ou, né, um fenômeno da natureza, nós chamamos de verbo impessoal, porque ninguém pratica aquela ação, né? É uma ação natural, né? Quando nós temos também o verbo haver com o sentido de existir, né, que expressa um tempo ou passado ou futuro, nós também temos, né, uma oração sem sujeito. Então, gente, é um exemplo, né, de um verbo impessoal indicando um fenômeno natural, quando eu digo assim,
nevou em Sumé. Né? Então, nevou, né, indica um fenômeno natural. Ninguém faz nevar, né? Então, eu chamo de oração sem sujeito, porque ninguém pratica esta ação, né? Simplesmente ela acontece de uma maneira natural. Então, já com o verbo haver, né, com o sentido de existir, né, nós temos de exemplo o seguinte: há duas meninas na minha casa. Né? Então, há duas meninas na minha casa. Então, existem duas meninas na minha casa. Certo? Então, é impessoal, porque ninguém pratica esta ação. Né? Elas estão lá na minha casa. Então, o verbo haver, com o sentido de existir, né, é um verbo impessoal. Né? Não tem pessoa que pratica esta ação. Por isso que oração sem sujeito. O verbo haver também com sentido de tempo, indicando o tempo, né, também é impessoal. Quando eu digo assim, há 3 anos visitei São Paulo. Né? Então, há 3 anos eu visitei São Paulo, está indicando o tempo que passou. Né? Então, também é um verbo impessoal. Por quê? Porque, né, está indicando o tempo, né, que passou. Pode ser também futuro, né? Então, o verbo haver, quando indica o sentido de existir, né, ou um tempo que passou, nós chamamos de oração sem sujeito. Então, nós temos também, né, o verbo ser, quando indica, né, quando dá uma ideia de tempo, né? Nós também chamamos de verbo sem oração. No caderno de vocês, no livro, vocês têm aí uma tabela na página 100, né, onde vai ter esse esquemazinho montado, uma tabelinha montada para vocês estudarem. Se quiserem, não está no caderno, eu até indico não está no caderno, porque aí vocês têm como estudar, né? Quando for fazer a atividade, as correções também já vai estar no caderno de vocês. Então, neste exemplo aqui do verbo ser, indicando ideia de tempo, tem aí, é verão no Brasil. Né? Está indicando o quê? Que é o tempo, está no verão no Brasil. Né? Então, quem é que pratica essa ação? Ninguém. Né? Então, o verbo ser, quando indica o tempo, né, nós chamamos de oração sem sujeito, porque não tem uma pessoa que pratica essa ação. Né? Quem é que está fazendo esse verão no Brasil? Ninguém. Certo? Então, por isso que é oração sem sujeito. Então, aqui, né, nossa última parte, né, de oração sem sujeito é quando eu tenho o verbo fazer, né, indicando um tempo, né, ou fenômeno. Né? Então, nós temos aqui de exemplo, faz 2 horas que viajei. Né? Quem é que está fazendo as horas? Ninguém, certo? Então, por isso que é oração sem sujeito. Faz 2 horas que viajei, quando está indicando um tempo, ou que passou, um tempo futuro, certo? E a outra maneira também, né, como exemplo aqui, é o verbo fazer quando indica um fenômeno natural. Quando eu digo em Sumé, faz calor. Né? Então, aqui o verbo fazer está indicando uma coisa natural da cidade. Então, quem é que faz calor em Sumé? Quem é que faz fazer calor? Ninguém. Então, por isso que eu chamo de oração sem sujeito, tá certo? O verbo fazer indicando o tempo ou um fenômeno natural. Então, esses aqui, né, são os tipos de sujeito, né, que a gente estudou. Revisem o assunto, façam os exemplos, façam os exercícios, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Tchauzinho, até a nossa próxima aula.